Cumprimentamos a todos os nossos caríssimos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. O meu, o teu, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início em mais esta programação, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo direção, pedindo a bênção, a graça, a inspiração divina, também pedindo perdão pelos nossos pecados. E eu convido a todos os irmãos para orarem comigo neste momento. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos achamos em Tua bendita presença, Senhor, agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos, ao redor desta santa palavra. É uma congregação virtual, grande, espalhada por todas as partes, que se reúne para ouvir e para dizer amém a toda a palavra de Deus. E nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Eu peço a bênção do Senhor em favor dos meus irmãos, de todos aqueles que estão crendo na palavra, daqueles que amam esta programação,
porque ouvem aqui a voz do Pai, a voz de Deus falando aos nossos corações. Abençoa cada um, dando vitória, dando paz, dando alegria nos corações. E dá-nos inspiração também para esse trabalho, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. E aceita, Senhor Deus, para Ti toda honra e toda glória. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. A escritura que vamos ler está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, e nós começaremos com o versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 3, começando com o versículo 18. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos dar as nossas notas diárias, o que fazemos constantemente, não é? Para orientar a cada um dos nossos irmãos. Este programa é publicado diariamente, de segunda a sábado, no horário das 18 horas, aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, Jardim Europa, Estado de São Paulo. Os nossos cultos nesse endereço estão localizados ali na Rua Romênia 212, Jardim Europa, e são realizados às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 18h30. E todos vocês da região estão convidados a participarem conosco. Nós damos boas-vindas a todos. E na cidade de Campinas, estamos com o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, Parque Residencial Shalom, São Paulo também, não é? Estado de São Paulo. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. E todos vocês que nos ouvem também estão convidados aí dessa grande região metropolitana de Campinas. Você pode estar conosco e adorar o Senhor nosso Deus junto conosco, não é? E nós pediríamos também aos irmãos, já de antemão, não é? Pediríamos a todos que, aqueles que não são inscritos no canal ainda, mas que amam esta mensagem, que gostam, que são abençoados diariamente através deste programa, então não se esqueçam de, se não são inscritos, inscreverem-se no canal. E também, ao assistir o vídeo, clique no símbolo de gostei, né? Para que o algoritmo do YouTube possa entender que tem havido aceitação e vá impulsionando cada vez mais os vídeos, para com isso nós irmos alcançando mais e mais pessoas, irmãos amados, preciosos, eleitos de Deus, que amam a bendita palavra do Senhor, não é? Nós temos os grupos também de WhatsApp, que são aonde nós retransmitimos, repetimos toda a publicação deste canal. Então, são 3 grupos e qualquer irmão que desejar fazer parte de um dos grupos, ser participante, é só deixar o seu pedido aí nos comentários, né? Deixar o seu número e nós adicionaremos você como participante do grupo, para que então, quando houver a publicação de mais um vídeo,
simultaneamente eles também são publicados ali no WhatsApp, nas três contas, né, de WhatsApp ali. Então você pode imediatamente já clicar no seu WhatsApp e ali no link azul, e você entra diretamente no programa, que é uma facilidade muito maior, né? Muito mais rápido também. Então não esqueçam, se você interessar, faça isto. E tendo também alguma necessidade de pedido de oração, você pode também deixar o teu pedido de oração aí nos comentários, e nós estaremos colocando o teu pedido em pauta na oração da igreja, para a igreja interceder pelas necessidades uns dos outros, né? E dito todas estas coisas, agora nos resta então irmos para a leitura da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Conforme anunciamos, primeira carta de João, capítulo 3, começando com o versículo 18. Vamos aqui então. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Amém. Até o versículo 22, né? E agora nós vamos então aqui para a leitura da mensagem que está em apreço aqui, não é? Que é: ouvi, mas agora vejo. E nós estamos aqui parados no parágrafo 69. Parágrafo 69. E nós já tínhamos lido e discorrido, meditado até o parágrafo 68. Vocês se lembram a questão do petróleo que ele havia profetizado para aqueles irmãos, que havia petróleo ali em Kentucky, mas os irmãos duvidaram da profecia e não acreditaram, não deram crédito e perderam a oportunidade de extrair aquele petróleo que tinha ali. Então é sobre esse assunto que ele está dizendo. Depois eles convidaram o irmão Brana para descer lá, para mostrar para eles exatamente onde estava o poço de petróleo principal. E ele disse: não, eu não posso ir, eu não irei, porque nós não podemos fazer nada, não podemos usar o dom de Deus por egoísmo, por interesses particulares, interesses próprios, né? Então, agora nós vamos prosseguir do 69. E isso não funciona. Nada com egoísmo funciona. Seus motivos e objetivos têm que ser exatamente, perfeitamente corretos. Então você tem fé ali. Se nossos corações não nos condenam, então temos confiança
Está vendo? Agora, é bom nós pararmos um pouquinho aqui para fazermos algumas considerações, não é? Você sabe que o Espírito Santo em nossas vidas, em nosso coração, ele trabalha como um reagente. Alguém pode dizer, reagente como? Do que, não é? Justamente do pecado. Justamente em relação àquelas coisas que não são da vontade de Deus. Então, se o Espírito Santo está no nosso coração, e você vai fazer uma determinada coisa, e o Espírito Santo é acionado ali dentro de nós, dentro do nosso coração, e o nosso coração fica condenado por aquilo, fica acusado, fica pesando na nossa consciência, então porque Deus não está aprovando aquilo. E nós precisamos aprender a confiar nos nossos corações também. Mas eu disse que o Espírito Santo funciona como um reagente, né? Justamente porque você tem o Espírito Santo ali dentro de você, e quando o pecado chega e cai ali, quer entrar ali dentro do seu coração, o próprio Espírito Santo reage. Aqui não pode. Aqui não. Aqui não é o seu lugar. O Espírito Santo diz para o pecado. Mas caso o Espírito Santo não estivesse ali, então não haveria nenhuma reação, não é? É bom que se faça essa observação. Só há uma reação no coração porque você está vivendo de acordo com a bendita palavra de Deus. Mas se não fosse assim, então não haveria nenhuma reação, porque não tem nenhum Espírito Santo ali também para reagir, né? Acho que não é difícil para entender isso. Então, essa palavra vale para os cristãos, que São João estava dizendo aqui. Nós temos que ter confiança. Eu quero isto para a honra e glória de Deus. Então, a fé tem um canal para se mover. Se não, então você tem fé mental, fé intelectual e não a genuína fé de Deus. Aquela fé intelectual não levará você a parte alguma. Pode deixá-lo emotivo, mas isso não lhe levará à cura que você está procurando. Então, Jó, examinando a si mesmo com a fé genuína que Deus lhe havia dado, que ele era justo, que ele tinha feito tudo o que Deus pediu que ele fizesse. Agora, quando vamos receber oração por nossa enfermidade, eu gostaria de saber se fizemos tudo o que Deus pediu que fizéssemos. Seguimos nós cada jota da Escritura. Temos dado nossos corações e nossas vidas a Ele para o serviço. Qual é a razão pela qual você deseja ser curado? Esta é a razão que você não pode ter fé suficiente, vê? Porque talvez você não faz esta coisa para Deus, sinceramente, do seu coração, como Ezequias fez. Deu a razão a Deus
Ele queria colocar seu reino em ordem. E Deus enviou o seu profeta de volta e disse-lhe que ele seria curado. Está vendo? Mas você tem que ter estas coisas acertadas primeiro. Então, logo que você chega a estes lugares e sabe que isso lhe tem sido revelado através da palavra de Deus, através da revelação, através da palavra de Deus, requer que você faça deixa eu reler isto aqui, não é? Através da palavra que Deus requer que você faça, então você tem fé genuína. Agora, exatamente como Abraão, quando ele tinha 99 anos de idade, eu creio que é Gênesis 17, Deus apareceu, este velho homem agora com 99 anos de idade, quando ele tinha quase 100 anos de idade, que estava esperando naquela promessa por todos estes anos, ele apareceu para ele no nome de El Shaddai, aquele que tem seio, e que encorajamento era isto mesmo, a promessa não sendo cumprida então. Mas Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o que dá força, o Deus que tem seio. Como lhes disse antes, como o bebezinho que está inquieto e enfermo e chorando e deita no seio de sua mãe e mama nela a recuperação da sua força, porque ele fica satisfeito enquanto está mamando, porque o único acesso que tem e conhece é o seio da mãe. Ele não conhece nenhuma dose de remédio. Você pode dar-lhe uma dose de remédio, ele gritaria e choraria. Dar-lhe uma injeção no braço, ele continuaria. Mas o único acesso para satisfazê-lo é o seio da mãe. Isso é bom, é uma coisa simples, mas é bom ser observada, né? Porque o bebê, ninguém ensinou ele quando ele nasceu, bebezinho aí de 2, 3 dias, uma semana, 15 dias, um mês, né? Ninguém ensinou ele a mamar no seio de sua mãe, mas a própria natureza, o próprio instinto de ser um bebê humano, ele procura o seio da mãe. Mas se der remédio, ele chora, não é? Se der injeção, então muito mais ainda. Mas quando ele acha o seio da mãe, ele se acalenta, ele se acalma, por causa do instinto natural de um bebê humano. E assim também são com os cristãos, que têm o seu instinto natural de serem filhos de Deus, de crerem na palavra. A palavra de Deus são os seios de Deus para nós, né? E ele disse: Abraão, você está velho, sua força acabou, seus braços estão debilitados, sua virilidade acabou.
mas eu sou sua mãe. Apenas segure minha promessa e esteja satisfeito enquanto você está esperando. Esteja descansado. Agora, esta é a maneira que cada crente, ou seja, é a maneira que cada crente, não importa como o câncer está em você, quanto tempo você está sentado numa cadeira de rodas, quaisquer destas coisas, se você pudesse simplesmente agarrar aquela revelação de Deus, então esteja satisfeito, sabendo que isso vai acontecer, porque a fé espera pacientemente. Amém? A fé espera pacientemente pela promessa. Está vendo? Jó sabia que ele estava certo quando descobrimos aqui nas Escrituras que havia estes sujeitos chegaram até ele, seus membros de igreja. Tudo que uma vez parecia ser estimulado para ele, havia voltado contra ele. E tentou acusá-lo de ser um pecador secreto, porque todas estas coisas haviam acontecido com ele. Você ouve as pessoas mesmo hoje dizerem: eu lhe disse, olhe para ele. Você vê o que? Aquilo não é totalmente a verdade. Às vezes é Deus testando seu povo. Neste caso de Jó, não é? Era Deus testando Jó, o melhor homem que havia na terra naquele tempo. Agora, ele, né, o estava segurando. Então, porque ele sabia que Jó era um profeta que tinha uma visão de Deus, que ele havia feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Deus estava comprometido em manter a sua promessa para ele. Isso aqui é bastante tremendo, não é? Deus estava comprometido para com a sua promessa, em fazer essa promessa ser cumprida, porque Deus prometeu, e isso não poderia ficar sem cumprimento, não é? Todos os cristãos têm que ser daquela forma. Quando a última luta da nossa vida chegar e o estertor da morte estiver em nossas gargantas, devemos continuar a nos manter firmes e nos lembrar que Deus disse: eu lhe levantarei novamente no último dia. Estão vendo? Temos que manter aquele nosso testemunho, nosso lugar em Cristo, nossa posição, o que somos, sabendo que mantemos cada palavra de seu mandamento. Benditos são aqueles que cumprem seus mandamentos.
para que possam ter o direito de entrar. Estão vendo? E quando sabemos que não importa o que qualquer um disser, nós guardamos cada mandamento que vemos na Bíblia, que Deus nos tem feito, nos disse para guardar com reverência e amor e respeito ao Criador, quem escreveu a Bíblia. Nós dizemos, o homem a escreveu. Aqui nós estamos no 79 agora, não é? No parágrafo 79. Então ele diz, nós dizemos, mas foi o homem que escreveu a Bíblia, não é? Essa Bíblia foi escrita por homem. Homens no passado, movidos pelo Espírito Santo, a escreveram. Estão vendo? Vejam, Deus a escreveu através do homem, como um profeta. Fala a sua palavra, não é a palavra do profeta, é a palavra de Deus, vê? Através do profeta. Então, quando estava se escrevendo a Bíblia, a palavra que vinha ali da boca daquele homem não era a palavra daquele homem. Era a palavra de Deus na boca daquele homem. Agora, muitas vezes, tem pessoas que não aceitam, né, a questão de profetas e outras coisas mais que a Bíblia disse e que também é difícil de aceitar, não é? Mas para você que tem a fé igual Jó, você que tem a fé igual a fé de Abraão, isso não faz a menor diferença. Você sabe que Deus falou e está falado e aquilo vai acontecer. Aleluia! Esta é a razão pela qual isto tem que acontecer. E realmente é a verdade. Agora, nós vemos este grande homem e recordem, Jó não tinha nenhuma Bíblia para ler em seu dia. Olha só isso, né? Hoje nós temos a Bíblia, não é mesmo? Nós que cremos na mensagem temos a Bíblia, temos as mensagens, a palavra falada pelo profeta de Deus, porque a Bíblia também não é outra coisa a não ser a palavra de Deus falada pelos seus profetas, né? A mensagem é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É a palavra de Deus falada através de seus profetas, ou de seu profeta da última era, não é? Então, mas Jó não tinha nada para ler. Ele simplesmente foi pela inspiração. Ele era um profeta a quem a palavra do Senhor chegava. Ele tinha somente que ser inspirado, porque ele conhecia sua posição, que ele era o profeta de Deus. Agora, a única coisa que tinha que acontecer era a inspiração atingi-lo. Então, a inspiração tinha que vir a Jó. Já que ele não tinha a Bíblia para ler, então ele tinha que receber a inspiração divina, e aí a palavra vinha e era colocada em sua boca por Deus, não é? Então, a única coisa que era necessário acontecer é que a inspiração atingisse a Jó. Aí ele estaria falando a palavra do Senhor, não é? E então ele sabia que o que ele dissesse aconteceria, porque isto era por inspiração. Isto é o que a igreja, se está em ordem,
colocada em ordem, aqui está, abre e fecha parênteses, né? Colocada em ordem. Isto tem a mecânica pronta. Isto apenas necessita da dinâmica. Então, nesta noite, se preparamos a mecânica, tivemos nossos corações corretos. As coisas que podemos fazer seguirmos cada palavra, segui-lo no batismo, segui-lo em cada ordem que ele nos disse para cumprir, deixar cada mecânica pronta e nos colocar ali. Então estaremos prontos para a dinâmica chegar. E somente Deus pode fazer aquilo. E isto é deixar cair em seu coração aquela fé que diz: estou curado agora. Então, quando vem essa dinâmica, então é quando a fé nos diz: estou curado agora. Isto aconteceu. Aleluia, não é? Estou curado agora. Então, não faz nenhuma diferença quais sejam as circunstâncias. De qualquer modo, você está curado. Aleluia. Pois é a fé. Pela fé você está curado. Ele tinha um canal de comunicação com Deus, que ele obteve por inspiração. Ele tinha uma forma de sair do caminho e deixar Deus vir. E ele sabia que ele era justificado. Isto era um dom. Isto era um dom para o povo, não para Jó. Porque o dom não vinha exatamente para ele, ele já tinha, ele não precisava, né? Não era para ele, mas era para abençoar as pessoas, o povo. Não era para Jó, mas para o povo. É para isto que todos os dons divinos são, para servir ao povo de Deus. Não são todos ordenados a ser um profeta. Todos vocês não são ordenados a orar pelos enfermos. Nem todos são ordenados a serem pastores. E assim por diante. Mas é um canal que Deus lhes tem aberto. E mesmo como tivemos nesta manhã, na lição, que homem nenhum tem o direito de se desviar para o canal do próximo. Não importa quão inspirado o quanto isso pareça, quão bem. Quantos estavam na reunião desta manhã? Deixe-nos ver sua mão. Estão vendo? Estão vendo? Você não pode. Bom, vamos parar aqui no parágrafo 82. Então ele está dizendo para nós que uma pessoa não pode entrar no canal da outra pessoa. Por isso não são todos profetas, não são todos pastores, e assim sucessivamente, não é? Quer dizer, cada um tem aquilo à medida que Deus lhe tem dado, e devemos estar contidos, consolados, satisfeitos, né, com aquilo que Deus nos dá a cada um.
Então, se é dom de profecia, é profecia. Se é dom de interpretar línguas, é também um dom de interpretar línguas. Se é dom de ser pastor, é um dom de ser pastor. Se é um dom de ser um mestre, é para ser um mestre, e assim por diante, não é? Mas nós vamos orar agora, agradecer ao Senhor. Orem novamente juntamente comigo. Grande e poderoso e soberano Deus, agradecemos ao Senhor por mais esta porção da Tua preciosa palavra que nós lemos aqui, tanto a Bíblia como a mensagem, para que dela possamos extrair para as nossas almas essas pepitas maravilhosas que alimentam as nossas almas. Senhor nosso Deus, eu peço que o Senhor cure os doentes que estão enfermos agora, que estão necessitados. Eu peço que o Senhor abençoe cada lar, de cada família, cada vida, que seja abençoada pelo Senhor, cada família, que o Senhor dê direção para cada um de nós, abençoe nossos passos, nossas decisões e perdoa todos os nossos pecados, nossas fraquezas, Senhor. E é no sagrado e soberano nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus acrescente sobre nós as bênçãos de sua palavra. E agora nós vamos ficando por aqui. Se Ele nos permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.